ao contrário do Polônia, Nossa, sou péssimo mano, contador de 6 reais e história. 5 centavos. Então, assim, se algum de vocês dormirem, não ficarem chateados, eu vou entender. 50 por dia, Bom, você manda pra todo mundo. vamos lá. Falando um pouquinho dessa Foda é o história, pouco, eu tenho que ter uns 2 chips, então, tá ligado? a Sebastiani é um escritório totalmente especializado em marcas, design estratégico de marcas, branding, consultoria, gestão de marca, nem criação de nomes. Fundado por Guilherme Sebastiani. Eu comecei como segundo estagiário da Sebastiani. Por que segundo? Quem entraria no lugar era uma outra menina que não poderia entrar, mas então, assim, sobrou quem? Eu. E hoje o trabalho que eu desenvolvo lá é estratégia, administração da própria Sebastiani, como sócio junto com o Guilherme. Falando um pouquinho da Sebastiani em números. A Sebastiani é um escritório com 15 anos de experiência, sede em Pinheiros, uma equipe de, nesse caso, o número está atualizado, 11 pessoas. O índice de sucesso de nossos trabalhos em 99,8%. Em toda a história do escritório, apenas um projeto não foi concretizado. Desculpa, eu sou. 10 prêmios, dentre eles 4 internacionais, clientes em 10 países, 100 projetos já publicados em 12 livros e mais de 425 projetos já realizados dentro do escritório. E a apresentação de hoje visa expor para vocês 2 cases, que são 2 cases totalmente distintos. Um que trabalha o lado totalmente corporativo, duro, de uma multinacional. A outra é um projeto muito emocional, visando um sonho de uma empreendedora de Goiás. É bem extremo, né? Começando com o projeto da Sebrae. Seu contexto, a Sebrae é uma joint venture, quando 2 empresas de CNPJs diferentes, de razões sociais diferentes, se unem para conceber uma outra empresa. Nesse caso, é a Pico e Saint-Gobain. São as grandes líderes de mercado de vidro. E nessa joint venture, ele existe há mais de 60 anos aqui no Brasil. E, para se ter uma ideia, o trabalho de vidros é um trabalho muito comoditizado. Tanto é que o vidro que eles fabricam são vidros planos. Então, vidro de prédio. Os automóveis, se você for ver, quando vocês verem o selinho lá, Pilkington Saint-Gobain, é a Sebrae que fabrica. E qual é a situação do mercado dele até então? Quando eles entraram no Brasil como Sebrae, eles tinham a seguinte situação: ou vocês compram de mim, ou vocês compram de mim. Você tem outra opção, comprar de mim. Tem uma outra que é comprar de mim. Você vê que o contexto dele, ele não tinha concorrência praticamente. Então, por que eles foram buscar a Sebastiani? Simplesmente porque nos últimos 20 anos, eles perderam 40% de mercado por uma concorrente. Porque uma vez que você é o dono da bola, você fala assim: as regras são minhas. Eu te atendo a hora que eu quiser, eu faço o preço que eu quiser, porque você só vai comprar de mim. A partir do momento que aparece um concorrente, o cenário mudou totalmente. E eles só começaram a ter essa visão depois que eles começaram a perder exatamente esse percentual. E qual era o projeto? Era realizar toda a reestruturação da marca, não somente da marca, mas o portfólio de seus produtos, como organizados na estrutura que eles existiam hoje, e na estrutura futura, para a expansão de novos produtos, porque eles tinham uma divisão de desenvolvimento e pesquisa muito forte. E o desafio do projeto era entender exatamente essa situação e como funciona o ciclo de compra do cliente, uma vez que eu não vendo vidro para a pessoa que vai construir somente, mas para o setor automobilístico, para a construtora, mas ele não compra direto de mim, existe canal de distribuidores. E nesse caso, entender essa cadeia de compra, quem compra, quem decide, quem influencia na compra, era muito importante para o entendimento. E entender também qual é esse momento da empresa, até mesmo na cultura.
E foi muito engraçado que eles viviam numa divisão de culturas, uma vez que é a junção de duas empresas de culturas totalmente distintas, ver que assim, existiam mini facções dentro da própria empresa. Porque a gente está falando da Pilkington, que é uma empresa inglesa, com a Saint-Gobain, que é uma empresa francesa. Chegar ao ponto assim, que alguns funcionários da divisão que era mais francesa, chamava de Sebracé, e a Pilkington, que era inglesa, da divisão de fábrica lá, chegava a falar, não, essa é Brace. Existe até essa distorção com relação ao nome. E o foco desse projeto, quando a gente fala de reestruturação da arquitetura de marca, da própria marca, a gente fala assim, não, é só desenho, é só chegar e sair criando. Não, o foco desse projeto foi 30% de pesquisa, se mais da metade foi totalmente focado em estratégia. E, por incrível que pareça, nesse projeto, a parte de criação foi apenas consequência de todo esse trabalho. E, falando desses percentuais, a gente está falando de um projeto de mais de 450 horas consumidas. E para entender esse cenário, a gente tinha que entender muito bem quem eram os concorrentes, quem eram os players do mercado. Aqui foram realizadas toda a parte de levantamento, de cores, o que eles comunicam como DNA de marca, quais são os atributos principais que cada empresa comunicava. Aqui foi colocado os principais, os únicos que existiam, né? Quando a gente fala de indústria, a gente fala de poucos concorrentes no mercado. E aí cada um, Guardian, a própria Pilkington e Saint-Gobain. E aí foi uma coleta muito extensa, analisando material de comunicação de cada concorrente, pontos de contato, site, folder que eles tinham, visitação em feira, para conseguir extrair quais eram os principais discursos de cada empresa. E ao mesmo tempo, essa análise incluía também o entendimento de oferta de produtos de cada um. E a área de criação, design, pelo menos assim, falo da especialização em marcas, é uma área fantástica, porque tudo pra gente vira referência. Nós não somos donos da verdade, nós não conhecemos tudo. Nós somos baseados em quê? Em repertório. E cada cliente que entra no escritório é um repertório novo. Até então, até antes do projeto, eu via vidro é vidro, não tem mais nada, é transparente. No máximo um verde mais escuro, assim, qualquer coisa você filma, acabou. Mas não, existe uma gama gigante de variedade de produtos. Tirando a Guardian, os outros aqui são todas descrições de produtos. E entender qual é o discurso de cada produto deles. Ao mesmo tempo dessa pesquisa externa dos principais players, incluía também uma pesquisa, um levantamento da própria Sebrace, aqui incluindo. Aqui também fazendo a descrição de todos os produtos que a Sebrace possuía, e aí a questão do vidro a vidro, mas aí a explicação de cada uma, né? Falando de vidro mais básico, espelhos, laminados e por aí vai. E existia uma bagunça muito grande na oferta de produtos, porque foi engraçado que nas entrevistas com o engenheiro, com parte de desenvolvimento, todo mundo explicava e nós não conseguíamos enxergar qual é a diferença de cada uma. E aí foi um trabalho exaustivo de explica de um jeito, não entendeu, explica de outro, até que conseguimos começar a ver algumas nuances. E que isso perdurou o projeto inteiro. Em cima de todo esse levantamento, conseguimos traçar um gráfico, colocando atributos que mais se comunicavam em contraposição aos outros. Nesse caso, tradicional contra inovador, leve, pesado, objetivo e diverso. O que a gente viu em cima disso tudo? Que existia uma comunicação extremamente tradicional no segmento de vidros dessa indústria. Era somente a Pilkington trabalhava uma ideia de leveza, muito trabalhava com utilidade, mas existe uma concentração muito forte aqui nesse nimbo. Colocando a Sebrace nesse eixo, ele é o único que se destacava com inovação, com o lançamento de novos produtos a cada 2 anos, mas mesmo assim não era potencializado. E vimos que dentro desse gráfico existia uma brecha de comunicação,
de inovação que no segmento ninguém comunicava. E é exatamente nessa situação que nós estávamos. E a situação delicada aqui, que é entrar em contraposição de uma indústria, de uma multinacional, começa a entrar fatores políticos dentro do projeto que eram muito delicados, que nem a questão do, ninguém trabalhava com parte inovadora. Passar esse diagnóstico foi tranquilo, mas como passar isso de forma a gerar uma possibilidade de trabalho de inovação muito forte dentro de uma empresa tradicionalíssima? Em cima desse aparato todo, somado a pesquisa, a entrevistas, até mesmo com fornecedores de matéria-prima, clientes que foram atendidos no passado, novos clientes, a percepção era que existia um discurso muito forte em quatro grandes eixos que nós detectamos. Que é a questão existia muito foco de um trabalho falando de bem-estar, de conforto, o vidro que trabalha o conforto, e que para muitos de nós não é perceptível. E não é para ser perceptível. Em contraposição ao discurso de tecnologia, meio ambiente na economia e desempenho. E nesses quatro eixos, nós vimos quatro grandes discursos que aconteciam dentro da própria Sebrae, que é a questão do preserva a natureza para futuras gerações, desempenho, que proporciona bem-estar e preserva o meio ambiente, tecnologia, que preserva tecnologia que preserva o planeta, e tecnologia na economia de recursos naturais. E dentro desses quatro grandes discursos, nós vimos uma síntese em que os dois que estavam no eixo do bem-estar e tecnologia, mais voltado ao meio ambiente e natureza, era muito próximo, então sintetizando isso tudo. Mas como transformar esses discursos de uma forma sintética, a apresentar de forma mais clara para eles? Porque quando a gente fala em discurso, é uma coisa um pouco mais abstrata. E chegamos à síntese de propor 3 grandes posicionamentos para a Sebrae, que nós chamamos de antropocêntrico, biocêntrico e tecnocêntrico, que são os três posicionamentos propostos para o corpo diretivo da Sebrae. Falando de cada um deles, como a marca deveria se comunicar, falando do posicionamento antropocêntrico, o homem no centro, o vidro que melhora a sua qualidade de vida. Vocês enxergam que aqui você está falando de um conforto do ser humano, da família, do amigo. Você não está falando quase nada de vidro. É uma quebra muito grande, uma vez que a gente está falando de vidro como algo duro, frio, gelado, rígido. E aqui é trazendo exatamente como materializar esse discurso. Com forma assim, mostrando muito ambiente, pessoas. E o vidro como o seu coadjuvante de todo esse cenário. Ele faz parte desse todo. O segundo, o biocêntrico, é o planeta no centro. O vidro que proporciona a interface entre o homem e seu planeta. O vidro que torna a vida do homem mais confortável. Esse conforto gera economia e recursos naturais. Aqui é compondo exatamente essa interface. Existe a interferência do ser humano, mas num grau muito menor. E trazendo um pouco mais técnico. E por último, o tecnocêntrico, que aqui, qual foi o grande X da questão do posicionamento? Existem esses 3 posicionamentos que vai para o mais inovador, que é deixar de falar de vidro, falar um pouco mais do conforto que ele proporciona, dos benefícios, em contraposição a uma tradição muito grande da história de tecnologia. Alô? Voltou. E aqui falando de tecnologia no centro. O vidro como produto de inovação. E aqui é um posicionamento totalmente frio. Em cima desses discursos, houve também o levantamento de todos os cenários que cada posicionamento proporcionava. Seus pontos positivos, mas também seus negativos. Não dá para apresentar para um cliente, porque isso é irreal.
o caminho do ouro, o caminho perfeito. Não existe caminho perfeito. Então, foi traçado esses 3 cenários, falando de cada posicionamento. Existe sim uma vantagem e uma desvantagem de cada uma, e apresentando de forma muito clara. Desde a questão de como isso seria trabalhado e qual esforço demandaria de cada uma. Sendo tecnocêntrico, o posicionamento mais próximo do que é a Sebrae na época. Como é a Sebrae na época, que era, teoricamente, era um posicionamento mais confortável que eles estariam trabalhando. E é uma possibilidade também. E nós abrimos esse leque de 3 possibilidades porque não são opções, mas sim são caminhos diferentes, que seguem rumos totalmente distintos. Ao mesmo tempo, falando um pouquinho de um esboço de arquitetura de marca. Como cada posicionamento trabalharia o seu portfólio de produtos, né? Falando do antropocêntrico, uma arquitetura de marca que a gente chama de independente. Cada produto teria seu nome próprio, nenhuma vinculada à Sebrae. Falando do biocêntrico, falando de linhas de produtos distintas e que dentro da linha teriam nomes próprios. Ou tecnocêntrico, falando de todos os produtos são Sebrae e depois vem a assinatura da marca. E cada uma com seu próprio direcionamento de formas. Aqui nós apresentamos como um esboço, um grande direcionamento. Que tipo de, não eram as cores exatas, mas qual é a tonalidade dessa marca em cada posicionamento? Qual é a forma? Qual é a tipografia? De modo bem geral. E em cima de tudo isso, foi optado pela junção desses 2 posicionamentos, o antropocêntrico e o biocêntrico. Que foi uma surpresa até pra gente, porque tudo levava a crer que eles entrariam num posicionamento muito mais... que eles fossem mais tranquilos de trabalhar, que seria o tecnocêntrico, que seria a Sebrae como era hoje. Mas o anseio que eles tinham de mudança era muito grande, e o corpo diretivo associou a essa questão. Aí, com tudo isso definido, a parte de criação se tornou muito mais uma consequência disso tudo. E aí sim, depois de todo esse trabalho de pesquisa, estratégia, definição, chegamos na parte de criação, que aí sim, sabendo o que desenhar, o desenho se torna fácil, se torna consequência, se torna natural. E aí, em cima de todos esses estudos, chegamos a esse resultado. Que ao mesmo tempo é uma quebra de acordo com a estratégia que a marca continha, ele gerou essa quebra de todo o segmento, diferenciando dela das demais, até mesmo da antiga marca Sebrae. Isso nos ajudou a destrinchar todo o símbolo e transformar ele num padrão de texturas, ou como nós chamamos como código morfológico, que foi transferido em cartão de crachá de identificação, toda a parte de papelaria. Envelope. Sinalização. E migrou até mesmo para os pictogramas de sinalização interna. Ao mesmo tempo, isso nos auxiliou exatamente a entender como foi desenvolvido, como são cada tipo de produto e como organizá-los. Trazendo aqui uma questão desde o vidro básico, de controle solar, decorativo, espelhos, segurança e especiais. E cada uma foi um trabalho também do processo de criação de nome para cada uma. Todas as marcas aqui seguiriam um padrão de acompanhar a marca Sebrae com as cores e com a tipografia que tivesse uma ligação indireta com seus subprodutos. Trazendo aqui um entendimento muito melhor da oferta de produtos que viria até para o entendimento do arquiteto, poder especificar para o consumidor final ter um pequeno contato.
E foi eu não consegui trazer as imagens, mas o impacto no primeiro momento na South America Glass, que é a maior feira do segmento, foi o que gerou maior destaque nos estandes, exatamente pela diferenciação de cor, pela quebra do segmento. E aí foi uma decisão que foi tomada com muita consciência, né? Tanto da parte do escritório quanto da parte dos diretores. Agora, em contrapartida, falando desse outro trabalho que também foi muito bacana, mas também foi muito difícil, foi o projeto da Dona Doceira. A Dona Doceira é uma homenagem às doceiras de Vila Boas, de Goiás Velho, que o que acontecia? Existia uma tradição das doceiras de Vilas Boas. E essa tradição foi se perdendo ao longo do tempo. As receitas eram muito passadas de mãe para filha, só que essa nova geração já não estava mais interessada. E essa empreendedora queria resgatar exatamente essa tradição, principalmente porque os doces são maravilhosos. E trazer esse resgate todo dentro do projeto. E aí diferente dos... Acabou a carga.